A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que entrevista hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro. Ministro, a gente falava aqui dessas questões do tribunal, além das questões da pandemia, tem um outro assunto que eu sei que o tribunal está tratando também, que é a questão das fake news e da publicidade governamental, que acaba aí irrigando esses sites de notícias falsas. Como é que isso está sendo tratado? Olha, o ministro responsável por isso é o ministro Bruno Dantas. Evidentemente que isso é uma preocupação do mundo também, não é? Esse negócio do fake news é o boato, que é coisa lá da minha meninice, a invencionice, só que na rede social. O Humberto Eco dizia que a rede social deu voz aos irresponsáveis, né? E você põe uma fake news no ar e aquilo traz consequências, traz punições e traz antecipação de veredito. E isso cria um desassossego grande para a condução da República. Não é fácil você hoje ser governador, presidente da República. Você tem verdadeiras máquinas montadas para responder fake news e as pessoas insistem. Eu acho um crime, vamos dizer assim, você repassar uma fake news, você sabendo que é fake news, só porque foi engraçado, só porque denigriu a imagem de que você não gosta. Nós temos uma posição com relação ao negócio da democracia, com a cura curiosa. A gente torce para o prefeito da gente porque não gosta se sair mal, a gente, em detrimento da rua ficar esburacada, da cidade ficar suja, da segurança ficar precarizada, das escolas não terem professores, mas como a gente não gosta do prefeito, não votou nele, torce para ele sair mal, para que nas próximas eleições nós possamos pôr no poder alguém que a gente gosta. Não gosta do governador, que é do outro grupo político. Então vamos torcer para ele errar, para ele não ter dinheiro para fazer estrada, para ele não ter dinheiro para fazer hospital, para ele não ter dinheiro para cuidar de escolas, e na próxima eleição a gente toma o poder. Elege um presidente de república e não gosta dele. Na realidade, Denise, você conhece muito política, muito. Nós votamos uma Constituição, vamos dizer assim, parlamentarista, né? O poder do Legislativo é uma coisa assim, gigantesca. E até eu sou capaz de dizer que tem mais poder do que o Executivo. O Executivo tem muita vontade, mais do que responsabilidade. E qualquer deputado aprova uma lei que o governo tem a obrigação de fazer uma determinada coisa e, se for aprovado, o governo tem a obrigação de fazer aquilo. É o veto que é derrubado, é a transferência de um órgão para outro ministério que volta. A democracia pressupõe um equilíbrio mínimo entre os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Quando essa coisa desequilibra, é muito difícil governar, né? Muito difícil governar. Então, o que é a fake news? É uma proliferação de boatos, de má notícias, Evidentemente que o governo tem que controlar, o governo tem uma secretaria de comunicação. O TCU tem que fiscalizar se aquilo não está inflando ou fomentando esses que prejudicam a gestão. Quando o ministro Bruno Dantas deu aquela cautelar ao Banco do Brasil, ele disse que no momento que apresentassem a ele a solução, a cautelar seria suspensa. Não houve intenção de parar absolutamente nada, de tirar emprego de ninguém. Evidentemente, nós estamos querendo que o dinheiro público seja bem gasto para a sociedade e não tenha finalidades eleitorais. Agora, uma coisa também que a pandemia revelou, voltando ao assunto pandemia, infelizmente a gente não tem como deixar de tratar dessa questão tão grave que está atingindo o nosso país, ela revelou uma tremenda desigualdade social, né, ministro? A gente viu, tem gente que está passando muito bem por essa pandemia, agora quem tem que ficar numa fila para esperar um atendimento num posto de saúde ou mesmo num hospital público, já sofre bastante. Como é que está sendo tratado isso? Eu soube que o senhor, depois de se aposentar, quer inclusive se dedicar a essa questão da desigualdade social. Como é que o senhor vai acompanhar isso? É uma coisa que me faz mal, né? Está na Constituição aprovado que cada governo tem que combater essas desigualdades, né? Mas na hora que você tem uma Constituição, você tem 5 países dentro do Brasil, até os tipos físicos são diferentes, a culinária, o clima, as vocações, o verão de um jeito, o verão de outro jeito, tal vegetação dá aqui, tal vegetação não dá ali. Você coloca um amazonense e vai colocando um representante de cada estado até o Rio Grande do Sul, parece que você mudou de continente.
não é? As nossas origens, o que é que nós temos de comum, né? A Constituição trata todos. Rui Barbosa dizia em 1920, num discurso que ele fez na Faculdade de Direito, no Largo do São Francisco, ele dizia que, um discurso sobre desigualdade, ele diz que justiça é tratar desigualmente os desiguais. Porque se você trata todo mundo da mesma forma, as diferenças vão se mantendo. Eu me lembro que na última vez que o Brasil cresceu, há uns 10 anos atrás, de uma forma maior, o Nordeste ficou menos pobre, 3%, mas as outras regiões também subiram na mesma paralela. Não é? Você manteve as desigualdades. É como você ir numa farmácia, ter um remédio só para queda de cabelo, mas que é bom para calo, não é? Que é bom para garganta e é bom para intestino. Um só remédio, um grande genérico. Enquanto nós não dermos um tratamento diferenciado a essas coisas, nós vamos continuar tendo 5 tipos de pobres, 5 regiões com oportunidade diferente. Nem as classes sociais do Brasil são as mesmas. Mas, infelizmente, a Constituição manda que isso seja combatido, mas não há parâmetros. Quem combate e quem não combate. Como é que a desigualdade diminuiu? Ou seja, não, vamos investir na educação. Mas primeiro precisa investir na educação, onde está pior do que nas outras regiões. Vamos investir. A fulano não deu para ele ficar bom aqui, mandamos ele para São Paulo, que a saúde em São Paulo é melhor do que aqui. Que país é esse? Somos um continente, 210 milhões de habitantes, né? Um continente. Você repara, essa pandemia escancarou as nossas diferenças regionais, né? As nossas diferenças de oportunidade, né? Você diz assim, não vá para... Quando o vírus chegou aqui, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados. Para você, o tamanho do Brasil, 12 milhões é maior do que a população de Portugal. Não, eu vou me embora para tal lugar. Não, você tem que consertar isso aqui. 12 milhões de desempregados. Vá para casa. Quantos são sem teto no Brasil? Dizia para as crianças, fiquem junto das suas famílias. E elas têm casa. Nossos problemas sociais, depois dessa pandemia, esse vírus vai nos mostrar que as diferenças, nossas injustiças, custaram caro, muito caro. Pois é, descobriram, inclusive, milhões de pessoas que não tinham qualquer assistência do governo e que agora devem vir aí foram contempladas com auxílio emergencial e depois e agora tem o Renda Brasil que o governo quer fazer, uma nova renda básica para substituir o Bolsa Família que foi criado no governo do presidente Lula, ou melhor, que o presidente Lula já juntou aí com programas que vinham do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, as coisas vão mudando, cada um que chega põe o nome que quer na sua assistência social. Isso resolve ou o senhor acha que tem que ter um investimento em outras áreas? Eu sou absolutamente a favor de nós assistirmos os desassistidos. A gente não pode... Eu chamo de violência ativa aquela que você é assaltado, é agredido, é raptado e apanha no meio da rua. E a violência omissa é aquela que nós achamos que, olhando para o outro lado, aquele menino que está dormindo embaixo do viaduto, a gente não viu. Aquele homem que trabalha de manhã para almoçar, nós não vimos. Aquele sujeito que dorme embaixo de uma árvore, se olhar para o outro lado, não vê. Quando a gente chega num cruzamento que tem uma pessoa pedindo esmola, a gente acha que dando uma moeda combate as desigualdades sociais. Eu acho que não só o Brasil, mas o mundo, depois desse vírus, nós vamos ter que diferenciar o semelhante, vamos dizer, o próximo e o semelhante. O político acostumou-se muito ao próximo ser aquele cidadão que vota nele. Não, eu tenho muito voto naquele município, vou resolver isso. Mas quantos desassistidos tem lá? Quantos pobres tem lá? Eu, um dia desse, ouvi uma coisa que tenho repetido. Depois dessa pandemia, aquela frase célebre de Descartes que dizia, penso, logo existo, tem que mudar. Penso, vírgula, nos outros, vírgula, logo eu existo. Porque nós vamos ter desassistido no mundo todo. Quem serão os desassistidos? Serão os analfabetos? Não. Nós aprendemos a trabalhar em casa. O Tribunal de Contas tem trabalhado todo em regime de teletrabalho. E tem produzido mais. Quando essa pandemia terminar, que disser assim, todo mundo pode voltar para o seu lugar de trabalho. Quem é funcionário público concursado, inadmitível, vai voltar. E quem trabalha numa empresa, no escritório de advocacia, vai chegar lá um advogado e dizer, olha, nós descobrimos que não precisa você
virão porque nós não precisamos de você mais. Nós produzimos mais com você em casa. Tem os que estão produzindo em casa e tem os que estão aguardando que o escritório abram para voltar. E será que vai ter espaço? Mas isso vai ser no mundo todo. No mundo todo. Nós vamos ter a preocupação pós-pandemia de dar sustentabilidade a quem não vai ter. Eu sei que é formado em informática e não tem oportunidade, o que é advogado e não vai ter oportunidade, o que é jornalista e não vai ter oportunidade. Todos, será que nós vamos encontrar que as nossas oportunidades e os nossos empregos estão em quarentena? Será que vão aguardar por nós? Ministro... Você hoje... Não, Desculpe, conclui, por favor. É que o nosso tempo está acabando. Eu sei, o senhor vai se aposentar. O senhor falou que será que os empregos vão aguardar? O senhor vai se aposentar, vai ser o primeiro a sair do Tribunal de Contas antes da hora, porque o senhor vai fazer 72 anos, ou seja, o senhor ainda tem um tempo aí que o senhor pode ficar no tribunal. Aliás, o senhor completa 72 daqui a um mês, exatamente, 25 de setembro. Daqui a um mês. Como é que é? Por que se aposentar rápido? Libriano, olha, sabe o que foi que eu descobri? É o seguinte, eu ainda tenho 2 anos e 7 meses pela frente, quando chegar no final do ano. Essa quarentena me fez pensar muito na vida. Eu tenho um monte de neto, um monte de filhos. Quem tem 40, 50 anos, 2 anos e meio representa muito pouco. Mas para quem vai fazer 72 anos, 2 anos e meio é muito tempo. E eu resolvi dar esses 2 anos e meio a mim e dar lugar a alguém que chega lá com mais entusiasmo, mais novo, com projetos e objetivos. Então, eu resolvi ser um velho feliz. Ok, ministro, muito obrigada. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.